Existe um combustível capaz de mover navios cargueiros, fazer funcionar fábricas de aço e abastecer a produção de fertilizantes. Tudo isso sem emitir CO2, desde que seja produzido com energia limpa. Em 2026, governos multinacionais e fundos de investimento estão travando uma corrida bilionária para dominar a produção deste combustível. E o lugar com algumas das condições mais favoráveis do planeta para produzi-lo não está na Europa, muito menos na Ásia, mas sim em uma das regiões mais pobres do Brasil, segundo o IBGE. Hoje nós separamos 10 fatos que explicam por que o Nordeste brasileiro se tornou o centro dessa disputa. Se você quer entender o que está acontecendo antes de todo mundo, se inscreve aqui no canal e agora vamos aos fatos. Antes de entendermos por que o Nordeste se tornou tão estratégico, precisamos olhar para um problema que a maioria das pessoas desconhece. Vivemos ouvindo que o futuro é elétrico, carros, ônibus, casas com painéis solares e, de fato, trocar combustível fóssil por eletricidade limpa resolve boa parte do problema. Mas existe um conjunto de indústrias que simplesmente não podem ser ligadas na tomada. Para produzir aço é necessário atingir temperaturas superiores a 1.500 graus Celsius e hoje isso é feito queimando carvão mineral. O cimento, que é a base de toda a construção civil do planeta, é a segunda maior fonte industrial de CO2 do mundo. Fertilizantes que sustentam a agricultura global dependem de gás natural em sua fabricação. E quando falamos de aviação e navegação de longa distância, a realidade é ainda mais dura. Não existe bateria capaz de mover um navio cargueiro carregando 20 mil containers através do Atlântico, assim como um avião comercial não consegue voar movido a eletricidade. Juntos, esses setores respondem por uma parcela enorme das emissões globais de carbono. E a eletricidade, por mais limpa que seja, não os alcança. São processos que exigem calor extremo e combustível que possa ser armazenado e transportado em grande volume. Para tirar o carbono desses setores, o mundo precisa de algo diferente, um combustível que queime em alta temperatura, que funcione em escala industrial e que gere emissões muito menores. E esse combustível existe. Ele se chama hidrogênio verde. Para compreender o que torna o hidrogênio verde tão especial, precisamos de uma breve lição de química. O hidrogênio é o elemento mais simples e mais abundante do universo. As estrelas são literalmente feitas dele, mas na Terra ele quase nunca aparece sozinho. Está sempre ligado a outros elementos. Na água, por exemplo, H2O. O H é hidrogênio, o O é oxigênio. 2 átomos de hidrogênio grudados em um de oxigênio. Para separar o hidrogênio da água, é necessário fornecer energia. E aqui está o ponto crucial. A origem dessa energia define a cor do hidrogênio. Se a eletricidade utilizada vem da queima de gás natural ou carvão, o hidrogênio produzido é classificado como cinza e polui, porque o processo libera CO2. Hoje, mais de 95% de todo o hidrogênio produzido no planeta é cinza. Mas quando a eletricidade vem de fontes renováveis, como a energia solar e eólica, o hidrogênio resultante é chamado de verde, com emissão de carbono próximas de zero. O processo que realiza essa separação é a eletrólise. Uma corrente elétrica passa pela água e divide os 2 gases. De um lado, hidrogênio puro, de outro, oxigênio. O hidrogênio verde é chamado de combustível do futuro, porque representa uma das principais alternativas para limpar os setores que a eletricidade não consegue alcançar: produção de aço, cimento, fertilizantes, aviação e navegação. E é aqui que a história se torna brasileira, porque a pergunta que o mundo está fazendo agora é:
quem tem as condições naturais para produzir esse combustível em grande escala a um custo que faça sentido. Chegamos ao ponto central deste vídeo. A região que historicamente aparece entre as mais pobres do Brasil possui, paradoxalmente, a combinação exata de recursos naturais que o mercado global de hidrogênio verde mais valoriza. A lógica é muito simples. Para produzir hidrogênio verde em escala competitiva, você precisa de enormes quantidades de energia renovável barata. E para gerar energia renovável barata, são necessários dois elementos fundamentais: sol intenso e vento constante. O Nordeste brasileiro reúne ambos em uma combinação que poucos lugares do planeta conseguem igualar. O sol na região bate forte o ano inteiro, com algumas áreas registrando mais de 3.000 horas de sol por ano. O vento é igualmente excepcional. O Nordeste já responde pela maior parte de toda a energia eólica gerada no Brasil, com parques que operam praticamente sem interrupção. Mas não se trata apenas do clima. A região possui vastas extensões de terra disponíveis para a instalação de parques de geração sem conflito com a agricultura ou áreas urbanas e possui o Porto de Pecém, no Ceará, com acesso direto ao Oceano Atlântico. Há aproximadamente 10 dias de navio do Porto de Roterdã, na Holanda, que é a principal porta de entrada para o mercado europeu. Quando reunimos sol, vento, terra e porto, o custo projetado de produção no Nordeste fica entre os mais baixos do mundo, estimado entre $1,5 a $2 por quilo até 2030, enquanto na Europa esse custo pode ser 3 a 4 vezes maior. Esse conjunto de fatores explica por que empresas de 3 continentes estão disputando espaço no litoral nordestino. Se o Nordeste é o tabuleiro, o Porto de Pecém é a peça central. O complexo industrial e portuário de Pecém, no Ceará, está se consolidando como um dos principais polos de hidrogênio verde da América Latina. A soma dos projetos ali instalados ultrapassa 5 gigawatts de capacidade, uma potência equivalente ao consumo de milhões de residências brasileiras. O projeto mais avançado pertence à Fortescue, uma gigante australiana do setor de mineração com lucro líquido superior a $3 bilhões em 2025. O investimento estimado em Pecém está na casa de dezenas de bilhões de reais. A planta terá capacidade para produzir 500 toneladas de hidrogênio verde por dia, utilizando 1,2 gigawatt de energia renovável. O projeto já tem licença ambiental, pré-contrato com o porto e autorização para começar a construção. A operação está prevista para o período entre 2027 e 2030. Além da Fortescue, o consórcio europeu Trans Hydrogen Alliance anunciou um investimento de $2 bilhões para produzir 500 mil toneladas de hidrogênio verde por ano em Pecém, com destino direto ao porto de Roterdã. Em outras palavras, já existe uma rota comercial mapeada conectando o Ceará ao coração industrial da Europa. O que está sendo construído em Pecém não é apenas uma fábrica, é a infraestrutura de um novo ciclo econômico. Mas, para dimensionar o que está acontecendo, precisamos olhar além do Ceará. O Ceará é o epicentro, mas o fenômeno se espalha por toda a região. No Piauí, o projeto da empresa Solátil prevê uma capacidade de 3 gigawatts, potência suficiente para abastecer milhões de residências. No Rio Grande do Norte, pelo menos 6 projetos estão em andamento com investimentos que podem alcançar 111 bilhões de reais, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria e do Governo Estadual. 3 deles já se encontram em fase de aprovação ambiental, uma das etapas necessárias antes do início das obras.
Pernambuco já possui a primeira planta de hidrogênio verde operacional do Brasil, a unidade da White Martins, no porto de Suape, em funcionamento desde 2022. A Bahia também está estruturando seus primeiros projetos e a Petrobras, a maior empresa do país, deu um passo simbólico ao iniciar a construção de sua primeira planta de hidrogênio verde em Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte, com um investimento de 90 milhões e previsão de operação em 2026. Mas o dado que melhor ilustra a dimensão do que está acontecendo é a chamada Nordeste, a maior seleção pública de projetos industriais já realizada na região. Ela recebeu 245 propostas que somaram 127,8 bilhões de reais em pedidos de financiamento. Ao final do processo, 189 projetos foram aprovados. As primeiras contratações devem ser efetivadas ainda no primeiro semestre de 2026 e o superintendente da Sudene declarou que a demanda superou em 11 vezes o volume de recursos inicialmente previsto. O que está em curso não é um projeto isolado, é a mobilização industrial de uma região inteira. Produzir hidrogênio verde é apenas metade da equação. A outra metade é quem vai comprar tudo isso? E a resposta está no jogo de poder da energia global. A Europa estabeleceu metas ambiciosas para cortar suas emissões de carbono, mas enfrenta um problema. Não possui sol nem vento suficientes para produzir hidrogênio verde em larga escala no seu próprio território. Terra é escassa e cara. A saída é importar. E o Nordeste brasileiro está a aproximadamente 10 dias de navio do porto de Roterdã, a principal porta de entrada para o mercado europeu. Para viabilizar esse transporte, o hidrogênio é convertido em amônia verde antes do embarque, uma forma mais fácil e mais segura de carregar em navios. No destino, a amônia pode ser usada diretamente como combustível em fábricas e navios ou transformada de volta em hidrogênio. Mas a Europa não está sozinha nessa corrida por fornecedores. A China incluiu o hidrogênio verde como prioridade estratégica no seu plano de desenvolvimento para 2026-2030. E quando a China prioriza um setor, a escala global tende a mudar rapidamente. Japão e Coreia do Sul também já estabeleceram metas de importação de hidrogênio limpo. Segundo a Hydrogen Council, uma associação que reúne as maiores empresas do setor, a demanda global por hidrogênio deve crescer 5 vezes até 2050. O que está em jogo não é apenas a venda de um produto, é a definição de quem vai liderar a economia limpa nas próximas décadas. Recursos naturais são uma condição necessária, mas não suficiente. Para que bilhões de dólares cruzem fronteiras e se transformem em fábricas, é preciso que existam leis, incentivos e segurança jurídica. E nesse aspecto, o Brasil deu passos que poucos países concorrentes deram até agora. Em 2024, o Brasil montou o pacote regulatório do hidrogênio de baixa emissão. O Marco Legal e o REHIDRO reduziram a tributação sobre investimentos no setor e o PHBC previu créditos fiscais escalonados entre 2028 e 2032. Na prática, quem produzir hidrogênio verde no país vai pagar menos impostos. E esse tipo de incentivo pesa muito na hora de decidir onde investir. Ao mesmo tempo, a ANEEL, a agência que regula o setor elétrico no Brasil, criou novas regras para separar os projetos que são de verdade dos que existem no papel. Antes, qualquer empresa podia registrar um projeto sem compromisso real. Agora, precisa provar que tem licença ambiental, terreno e dinheiro. O governo também lançou o Portal Brasileiro de Hidrogênio para centralizar informações e facilitar a entrada de investimentos de fora. O que torna esse cenário ainda mais relevante é o que está acontecendo do outro lado. Em 2025, os Estados Unidos, sob o governo Trump, recuaram em parte dos incentivos federais ao hidrogênio verde. A Fortescue, que tinha projetos nos Estados Unidos e na Austrália, cancelou essas operações, mas manteve o Brasil. Esse movimento revela uma janela de oportunidade.
Enquanto parte da concorrência internacional desacelera, os projetos no Nordeste brasileiro avançam. Nenhuma transformação econômica dessa magnitude acontece sem obstáculo. E o Nordeste enfrenta gargalos que podem atrasar ou até inviabilizar parte dos projetos em curso. O maior deles é a rede elétrica. Em 2025, o ONS, órgão responsável por coordenar toda a rede elétrica do Brasil, barrou ou reavaliou pedidos de conexão de grandes empresas do setor de hidrogênio verde por falta de capacidade na rede. O motivo é físico. As linhas de transmissão do Nordeste já operam próximas do limite, especialmente nos horários de pico de geração eólica e solar. O Nordeste produz mais energia do que os cabos conseguem transportar. Desde então, o plano oficial passou a estudar como abrir espaço para até 6 gigawatts na região. Mas o setor ainda enfrenta filas, exigência de garantias financeiras e incertezas sobre quando toda a infraestrutura ficará pronta. Com o endurecimento das regras pela ANEEL, mais da metade dos projetos que estava na fila deixou de apresentar garantias ou desistiu, o que mostra que nem todos os anúncios bilionários vão se concretizar. Além da rede elétrica, existem outros desafios. A região carece de mão de obra qualificada para operar plantas industriais dessa complexidade. O custo do hidrogênio verde na fase piloto ainda gira em torno de R$ 30 a R$ 35 por quilo, um valor que precisa cair significativamente para se tornar competitivo no mercado internacional. E o mercado global de equipamentos essenciais, como os eletrolisadores, as máquinas que realizam a separação da água em hidrogênio e oxigênio, não possui capacidade de produção suficiente para atender a todos os projetos simultaneamente. A presidente da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, Fernanda Delgado, resumiu o momento atual de forma direta. O momento do hype passou. Agora é hora de separar projetos reais de projetos que existem só no papel. Quando falamos de investimentos bilionários e acordos internacionais, é fácil perder de vista a pergunta mais importante: o que isso muda na vida de quem acorda todos os dias lá no sertão, no litoral ou nas periferias das capitais nordestinas? Os números iniciais são significativos. Somente o projeto da Fortescue em Pecém prevê a criação de 5.000 empregos diretos durante a fase de construção. A chamada Nordeste, com seus 189 projetos aprovados, tem potencial para gerar dezenas de milhares de postos de trabalho diretos e indiretos. Plantas de hidrogênio verde demandam engenheiros, técnicos, operadores, eletricistas, soldadores, motoristas, profissionais de logística e de segurança, uma cadeia produtiva completa que pode transformar completamente economias locais. No entanto, a história econômica da região oferece razões para cautela. O Nordeste já viveu ciclos em que a riqueza gerada não mudou a vida de quem morava ali. A economia da cana-de-açúcar, do cacau e de grandes obras de infraestrutura trouxeram dinheiro de fora, geraram empregos temporários e, em muitos casos, foram embora sem deixar desenvolvimento para trás. As perguntas que precisam ser respondidas agora são concretas. Vai ter programas de qualificação para a população local? Os impostos gerados por esses projetos vão ficar na região para financiar saúde, educação e infraestrutura? Ou estamos diante de mais um ciclo em que a riqueza sai e o desenvolvimento não chega? A resposta a essas perguntas vai determinar se o hidrogênio verde será, de fato, um divisor de águas para o Nordeste ou apenas mais um capítulo da mesma história. É por isso que o próximo tópico é o mais importante deste vídeo. Se você quer que a gente continue trazendo conteúdo nesse nível, pesquisando com dados e sem embromação ou enrolação, entra para o nosso clube de membros, tem link na descrição. E vamos continuar. Chegamos à questão final.
Uma das regiões mais pobres do Brasil reúne as condições necessárias para se tornar a peça-chave na mudança da matriz energética do nosso planeta. Sol, vento, terra, porto e um conjunto de leis e incentivos que hoje está mais avançado do que o de vários concorrentes internacionais. Empresas da Austrália, da Europa e da América Latina já estão investindo bilhões de reais em projetos com previsão de operação entre 2027 e 2030. Se esses projetos se concretizarem, o Brasil pode se posicionar como um dos maiores exportadores de energia limpa do mundo. E o Nordeste como o epicentro dessa transformação. A demanda global por nitrogênio verde deve crescer 5 vezes até 2050, segundo o Hydrogen Council. Quem conseguir produzir em escala antes dos concorrentes pode largar na frente nessa corrida. E hoje, poucos lugares do planeta oferecem a combinação de recursos e custos que o Nordeste brasileiro apresenta. Só que a oportunidade e resultado são coisas bem diferentes. A história econômica do Nordeste traz exemplos de ciclos em que a riqueza gerada não ficou na região. Os recursos naturais estão lá. Os investimentos estão chegando. A pergunta é se, dessa vez, essa riqueza vai realmente mudar a vida de quem mora lá. Vida longa aos nossos irmãos nordestinos. Gente de raça, fibra e coragem. Aquele abraço. O Nordeste pode acabar ocupando um espaço estratégico no futuro da energia mundial. E isso muda muito mais do que a maioria das pessoas sequer imagina. Me conta aqui nos comentários, você acha que essa oportunidade vai transformar a região de verdade? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, mas demora não, e ativa o sininho. Eu sou o Boco. Te vejo no próximo vídeo. Você já inscrito com o sininho ativado e tudo mais, né? Vamos fazer um acordo aqui, pelo amor de Deus. Vai fazer isso aí agora. Até lá.